Graça e paz a todos. Infelizmente nós não podemos nos reunir durante esses dias aqui no templo, no santuário, devido ao coronavírus, mas eu sei que cada pessoa está aí na sua casa, no seu lar, com a sua família, também cultuando a Deus. Esse culto está sendo transmitido pelo YouTube. Quero deixar aqui o nosso abraço a todos que estão participando, todos que estão assistindo, nossos irmãos queridos, colegas de ministério, amigos, familiares. Que Deus abençoe a vida de cada um, é o nosso desejo, a nossa oração. Quero registrar aqui a minha alegria pelo nascimento do Renzo, filho do Iago, da Ana Paula. O Renzo nasceu ontem aqui na nossa cidade e quero parabenizar aqui os pais pelo nascimento do Renzo. Parabenizar também os avós. Sei que eles estão felizes com a vinda do neto, Silvano, Fernanda, Áurea. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Peço que os irmãos estejam orando pela vida do irmão Ribamar. O irmão Ribamar está enfrentando um problema grave de saúde. Estava com a cirurgia prevista no HGP em Palmas. Colocar 3 pontos a fenda no coração e, infelizmente, devido a essa pandemia, a cirurgia foi adiada. Estejamos orando pela vida do irmão Ribamar. Peço que a igreja esteja ligando para aqueles irmãos que são idosos da nossa igreja. Alguns não têm acesso às redes sociais, WhatsApp, Facebook. Então é bom que todos nós estejamos ligando para eles, conversando com eles durante esses dias, porque eles estão confinados em suas casas e é sempre bom receber uma visita do irmão, de uma irmã. Vamos demonstrar o nosso amor uns para com os outros. Agradeço aqui todas as mensagens recebidas no dia de hoje, as felicitações pela passagem do meu aniversário. Deus seja louvado pela vida de cada irmão, de cada irmã. Já recebi muitas mensagens nesse dia, também da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, sobrinhos. Que Deus abençoe a vida de vocês, da minha esposa Liliane, dos meus filhos. Que o Senhor continue sustentando a vida de cada um. Também dos amigos que já mandaram mensagens. Que o Senhor Jesus esteja guiando a vida de vocês. Nesse momento nós vamos orar, pedir para Deus falar ao nosso coração mais uma vez. Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado por esse dia. Obrigado pela manifestação do Teu poder em nossas vidas. Obrigado porque sabemos que em meio às lutas, às adversidades que estamos vivendo, o Senhor cuida de nós, Pai. Sustenta, Pai, cada um, visita cada vida, cada família, Pai. Visita aqueles, ó Pai, que estão enfrentando problemas de saúde, ó Deus. Tenha misericórdia, coloca a Tua mão saradora sobre a vida de cada um. Visita os idosos, ó Deus, que nesse momento não poderão sair de casa. Que o Senhor esteja, Pai, falando ao coração deles e suprindo as necessidades deles, ó Deus. Abençoa o Teu povo de um modo geral. Nós colocamos, ó Pai, nas Tuas mãos a nossa nação, Pai, que tanto precisa do Senhor, ó Deus. Abençoe o nosso país, abençoe, ó Pai, o mundo. Que o Senhor esteja, ó Deus, manifestando a Tua graça redentora, o Teu poder na vida, Pai, da população mundial, Deus. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos louvar o nosso Deus com Carlos e Nilma. São bem-vindos em nome de Jesus a esse culto. Olá, irmãos, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Quanto tempo, né, queridos? Mas nós tivemos aqui a oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos na igreja, né, louvando através de uma live. E nós vamos estar compartilhando com os irmãos alguns louvores
que é para engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. E que você nessa noite, amado, possa abrir teu coração, possa se entregar ao nosso Deus. Louvar Ele, querido, que nesses momentos de dificuldade nós possamos juntos engrandecer o nome dEle através dos nossos louvores. Amém, queridos? Então vamos adorar. Fico muito feliz de estar aparecendo para vocês aqui mais uma vez, né? Fico muito feliz mesmo. Vamos lá. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a ti, Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus abençoe vocês, irmão. Amém, queridos? Aleluia, Jesus. Tudo é para a glória do teu nome, Senhor.
da minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é cura, escudo para os que nele creem. La la ya la la, la ya la. Oh, aleluia, Jesus. La 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 la. La 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 la. La ya la. La ya la 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 la. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é cura, escudo para os que nele creem, escudo para o que nele crê. Glória a Deus. Aleluias. Quero ler a palavra de Deus neste momento e a meditação está baseada em Atos capítulo 11, a partir do verso 19, que diz o seguinte: Então se foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor estava sobre eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava que com firmeza de coração permanecessem no Senhor,
porque era homem bom, cheio de fé, do Espírito Santo, e muita gente se uniu ao Senhor. Louvado seja Deus! Quero meditar com você nesse momento como vencer a crise. Como vencer a crise? O mundo está em crise. O Brasil está em crise. O coronavírus é o responsável pela crise mundial. Um vírus que paralisou o mundo e que causa transtorno para todos nós da face da terra. Como atravessar esses dias maus, esses dias difíceis que estamos vivendo? Quais seriam as orientações para enfrentarmos esses dias difíceis e conseguirmos vencer? Jesus nos diz na sua palavra que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele também nos ensina: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus também passou por momentos difíceis e Ele venceu, para que nós também sejamos vencedores. Está escrito lá em Romanos capítulo 8, verso 37, que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Aproximadamente 2 anos atrás, nós estudamos aqui na EBD da nossa igreja uma literatura muito interessante, intitulada Pessoas como Nós. São biografias de personagens do Antigo Testamento, homens também que enfrentaram tempos difíceis e que conseguiram vencer, como José, que foi injustiçado e venceu, Davi, que foi perseguido e venceu, Daniel, que teve os momentos de adversidade e também conseguiu vencer. E quando nós olhamos para a história do cristianismo, nós podemos perceber que o povo de Deus também passou por momentos difíceis e eles venceram com a vida firmada no Senhor Jesus Cristo. Olhando para o texto lido de Atos capítulo 11, a partir do verso 19 até o verso 24, nós podemos extrair aqui algumas lições para nós conseguirmos vencer. Primeiro, nós precisamos continuar pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Apesar de tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo, do transtorno, medo, prejuízo financeiro, enfermidade, morte e tantas outras coisas. E nós sabemos que tudo isso é muito difícil, é muito triste. E eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para deixar a minha solidariedade a todos aqueles que sofrem nesse momento. Porém, em meio a tudo isso, a palavra de Deus tem sido pregada, tem sido anunciada, vidas têm sido alcançadas pelo poder de Jesus. O Evangelho tem sido anunciado na face da terra. No texto de Atos capítulo 11, nós podemos perceber que a igreja estava vivendo em tempos de crises. E a igreja aproveitou essa oportunidade para anunciar o Evangelho, para pregar as boas novas de salvação. Após a morte de Estevão, sobreveio uma grande perseguição na face da terra. O povo de Deus precisou sair de Jerusalém. Naquela época, a orientação das autoridades constituídas era: saia de Jerusalém para vocês não morrerem por causa da perseguição. Nós sabemos que no momento atual, a orientação das autoridades é que fiquemos em casa por causa do Covid-19. Todos nós precisamos ficar em casa. Mas há 2000 anos atrás foi diferente. O povo teve que sair de suas casas. O povo teve que fugir de Jerusalém por causa do vírus, da maldade, da perseguição, do egoísmo,
de uma religiosidade fria, vazia e escravizante. E o povo então, os discípulos do Senhor Jesus tiveram que fugir de suas casas para não serem mortos por aquele vírus da maldade. Para pouparem suas vidas, os discípulos tiveram que sair de Jerusalém. Mas eles aproveitaram para levar a palavra de salvação para outras nações, para outros povos. E a palavra de Deus nos ensina que por onde eles iam, por onde eles andavam, eles pregavam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu fico pensando na soberania de Deus, na grandeza de Deus e na bondade de Deus para conosco. Deus é tão bom para conosco, porque naquele momento que a igreja primitiva estava sendo perseguida, não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha YouTube. E o povo então saiu das suas casas e anunciou o Evangelho para outras nações. E agora no século 21, nós temos as redes sociais. Nós não podemos sair de casa, mas nós temos as redes sociais para anunciarmos o Evangelho de Jesus, para levarmos o conforto para aqueles que sofrem, para aqueles que estão com medo, para aqueles que a ansiedade tem chegado na sua vida, no seu coração. Então Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E a ordem do Senhor Deus para conosco é que nós precisamos pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Temos que anunciar as boas novas de salvação dia após dia. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Jesus, temos que anunciar o Evangelho dia após dia. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções que vêm do nosso coração. A palavra de Deus faz diferença na nossa vida, a palavra transforma a nossa vida, e nós precisamos permitir que a palavra de Deus entre no nosso coração e transforme a nossa vida dia após dia. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus nos ensina tantas lições preciosas. A palavra de Deus nos repreende quando fazemos algo errado. A palavra de Deus também nos corrige quando estamos no pecado. A palavra de Deus nos educa para que sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então, nesse tempo de crise, nesse tempo difícil, é a oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas de salvação. A igreja primitiva entendeu isso e ela anunciou o Evangelho por onde a igreja andava, por onde a igreja chegava, a igreja estava anunciando as boas novas de salvação. Segundo lugar, para vencer a crise, nós precisamos contar com a presença do Senhor.
Precisamos contar com a presença do Senhor. O verso 21, parte A de Atos capítulo 11, diz que a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com eles. Louvado seja Deus. Como é bom sabermos que a mão do Senhor está conosco, está fazendo toda a diferença em nossas vidas. Se ficar em casa confinado já é tão ruim. Imagine alguém ter que sair de casa por causa de uma perseguição, por causa de uma tribulação, ficar sem teto. Como foi difícil para a igreja primitiva. Era a realidade daqueles irmãos. Eles tiveram que sair de suas próprias casas para não serem mortos. Estava vendo uma reportagem há 2 dias atrás que muitas pessoas estão nos aeroportos, rodoviárias, navios, sem poder voltar para casa, pessoas que estão sem teto nesse momento por causa do coronavírus. E algumas pessoas chorando, dizendo que estava passando por privação, padecendo necessidade, por causa que não poderia voltar para casa. Só Deus para ter misericórdia dessas pessoas. Deus teve misericórdia da igreja primitiva naqueles dias difíceis. A mão do Senhor estava sobre eles. É promessa de Deus para conosco. A mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Creia nisso. Em Josué capítulo 1, quero destacar o verso 9. Depois da morte de Moisés, Deus escolheu Josué para ser o líder do povo, para ser o sucessor de Moisés. E Deus então chama Josué para liderar aquela nação. E aí Deus diz algo interessante para Josué, no verso 9 do capítulo 1 de Josué, quando diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus estava com Josué, Deus estava fortalecendo a vida de Josué, para ele liderar aquele povo, liderar aquela nação, para ele abençoar aquele povo escolhido. Deus também está com você, a mão do Senhor está sobre a sua vida. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, quando Jesus envia os discípulos para a grande missão, a grande comissão, eu acho interessante quando Jesus fala assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus estava com os discípulos, Deus está conosco neste momento de crise, nesse momento de dificuldade que estamos vivendo. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, diz que nós devemos lançar a nossa ansiedade ao Senhor, no altar do Senhor, porque é Ele que cuida de nós. É Deus que cuida de nós, é Deus que nos sustenta. Então, naquele momento, a mão do Senhor estava sobre a igreja primitiva, a mão do Senhor está sobre a sua vida. Em terceiro lugar, para vencer a crise, precisamos crer plenamente em Deus. Ainda no verso 21 de Atos capítulo 11, diz que muitos crendo se converteram ao Senhor. A mensagem proferida pelos discípulos, que havia chegado em Antioquia, aquela mensagem entrou no coração daquelas pessoas e as pessoas se renderam ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Muitos se converteram ao Senhor. Nos tempos difíceis, nos dias maus, o coração das pessoas fica mais sensível à voz de Deus. Muitos param para refletir sobre
a sua existência. Nós sabemos que a raça humana teve o início e a raça humana terá um fim. E a pergunta que fica é: onde eu passarei a eternidade? Nós estamos vivendo alguns anos aqui na Terra, nós somos forasteiros neste mundo, mas um dia nós precisamos estar com o Senhor lá na glória. E a pergunta é: onde eu passarei a eternidade? E a palavra do Senhor Deus aponta 2 caminhos. Está escrito em Mateus capítulo 7, os versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus aponta 2 caminhos: o caminho largo, o caminho da perdição, e o caminho estreito, o caminho que nos conduz à vida, que nos dá a garantia da eternidade com Deus. João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando a mensagem chegou na cidade de Antioquia, aquelas pessoas que ouviram a mensagem proferida pelos discípulos do Senhor Jesus, eles entenderam que precisavam escolher o caminho estreito, é o caminho mais difícil, é o caminho da renúncia, é o caminho que a gente precisa morrer para os nossos próprios desejos, que a gente precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito, morrer para o pecado, para viver para Deus, mas é o caminho que nos garante a vitória, um lar celestial com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então escolha o caminho estreito. Aquelas pessoas que ouviram o Evangelho através da igreja primitiva, escolheram o caminho estreito e eles creram no Senhor. Louvado seja Deus por isso. E em último lugar, em tempo de crise, precisamos estar firmes e precisamos permanecer firmes no Senhor. O verso 23 de Atos capítulo 11 fala sobre isso. A notícia do que Deus estava fazendo em Antioquia se espalhou, chegou em Jerusalém. Os apóstolos enviaram Barnabé para aquele lugar para dar suporte, apoio àqueles novos crentes, para ensinar, para discipular aqueles novos convertidos na cidade de Antioquia. E o texto diz que quando Barnabé chegou naquela cidade, ele viu a graça de Deus na vida daquelas pessoas. Deus estava realizando maravilhas na vida daquelas pessoas. Isso trouxe alegria ao coração de Barnabé, ao coração de todos aqueles que haviam entregado a vida a Jesus. E Barnabé começa a pregar que eles tinham que permanecer firmes no Senhor. Eles tinham que se alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nesse momento difícil, nós precisamos continuar firmes no Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você precisa entregar a sua vida a Jesus, para você se alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tenho dito aqui na nossa igreja, eu gosto muito do texto de Atos capítulo 8, verso 8. Em meio à perseguição, os discípulos saíram de Jerusalém, iam por toda parte pregando o Evangelho. E diz o texto que Filipe chegou em Samaria, e ele começa a pregar o Evangelho em Samaria. Milagres começam a acontecer,
pessoas começaram a se converter na cidade de Samaria, e Atos capítulo 8, verso 8 diz que houve grande alegria naquela cidade, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus traz alegria ao nosso coração. Jesus é a nossa alegria. Então, nesse momento de crise, nós precisamos continuar firmes no Senhor. Permaneça firme no Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Jesus é a nossa alegria. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor Jesus esteja reinando no seu coração, na sua casa, no seu lar. Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado por este momento, obrigado pela reflexão da Tua palavra, Pai. Continue nos ensinando, Pai, a Te servir mais e melhor dia após dia. Abençoe, Pai, a nossa nação, abençoe o mundo, abençoe as famílias, Pai. Nos ensine, ó Deus, a Te servir mais e melhor. Aceita a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz em Efésios 5:8 o seguinte: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz. Nós andávamos nas trevas, mas agora Cristo nos salvou. E agora nós devemos refletir a luz de Cristo a cada dia em nossas vidas, onde nós estivermos. E nós vamos louvar o nosso Deus com o cântico Dia de Sol, que fala muito aos nossos corações, porque nós éramos trevas, agora nós refletimos a luz de Cristo em nossas vidas. Amém? Voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver.
noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Oh Deus grande e maravilhoso que transforma vidas, glória a Deus.